J.R.R. Tolkien criou a Terra-média para que as línguas artificiais, Conlens, que ele tinha inventado, tivessem um mundo onde fossem faladas. Mas de fato as únicas línguas que ele desenvolveu razoavelmente bem foram duas línguas élficas. Já apresentei uma delas aqui anteriormente, o Quenya. Hoje vamos falar da outra língua élfica dele, o Sindarin. Mas antes de vermos detalhes dela, vamos entender um pouquinho onde ela se localiza na história dos elfos de Tolkien. No universo de Tolkien, quando os elfos foram originalmente criados, eles compreendiam basicamente três clãs, digamos assim: os Minyar, os Tatyar e os Nelyar. Todos eles falavam a mesma língua e viviam juntos. Quando os elfos foram chamados por Orome para irem com ele até Valinor, a maioria deles aceitou, mas um pequeno grupo dos Tatyar e dos Nelyar se recusou. Esse grupo de elfos que ficou para trás recebeu o nome de Avari. Já os elfos que seguiram em direção a Valinor foram chamados todos juntos de Eldar, mas eles não seguiram todos juntos para lá. Os Minyar foram os primeiros a ir para Valinor e passaram a ser conhecidos como Vanyar. Depois os Tatyar partiram para lá e receberam o nome de Noldor. Por fim partiram os Nelyar, que foram chamados de Teleri. Mas eles eram o grupo mais numeroso de elfos, e no meio do caminho eles se separaram em dois grupos. Um que ficou para trás, os Sindar, e um que seguiu até Valinor, os Falmari. Pois bem, Quenya, a Conlan de Tolkien que já apresentei aqui, é a língua falada pelos Vanyar e Noldor. Já o Sindarin é a língua falada pelos Sindar, como o nome deixa óbvio. Os dois descendem de um ancestral comum não muito distante, o Eldarin, digamos assim, que era praticamente a língua original dos elfos. Agora podemos começar a ver detalhes do Sindarin começando pela fonologia. O Sindarin possui 12 vogais: I, U, E, A, O, U, e 6 ditongos: Oi, Ei, Ai, Oe, Ae, Au. De consoantes temos 3 nasais: Ma, Na, Nga, 6 oclusivas: Pa, Ba, Ta, Da, Ka, Ga, 8 fricativas: Fa, Va, Sa, Za, Sa, Xa, Ra, Ha, 2 róticas: Ra, Ra, e 4 aproximantes: La, Ya, Hua, Wa. Assim como o Quenya, o Sindarin é escrito com um sistema de escrita próprio, o Tengwar, que é o mesmo sistema usado pelo Quenya, mas adaptado à fonologia do Sindarin. Mas aqui a gente vai usar a sua forma adaptada ao alfabeto latino, que é mais fácil de usar, claro, e mais fácil de compreender vendo escrita. O Sindarin foi bastante inspirado no galês, e sua forma latinizada é bastante inspirada no galês também. Vogais longas costumam ser marcadas com um acento agudo, ou em monossílabos frequentemente com um circunflexo. A oclusiva velar K é escrita com C e não com K. A fricativa ovular H é escrita CH. A fricativa lateral Xa é escrita com LH. A rótica surda Ra é escrita com RH. A aproximante lábio velar surda Hua é escrita com WH. As fricativas dentais Sa e Za são escritas com TH e DH, respectivamente. E a fricativa lábio dental Fa é escrita com F ou PH, dependendo do contexto. Assim como com o Quenya, a acentuação do Sindarin segue exatamente as mesmas regras do latim. Palavras de 2 sílabas são paroxítonas. Palavras com 3 ou mais sílabas são paroxítonas se a penúltima sílaba é pesada e proparoxítonas se ela é leve. Se você ainda não sabe o que é uma sílaba leve e uma sílaba pesada, é porque ainda não está acompanhando o canal, né? Porque eu falo disso toda hora nos meus vídeos de latim científico. Então antes de irmos em frente, já aproveita e se inscreve. O vocabulário do Sindarin é criado a priori, ou quase isso, já que ele é claramente relacionado com o Quenya, considerando que as duas línguas foram criadas para terem um ancestral comum. Veja aqui algumas palavras do Sindarin e sua versão em Quenya também para comparação. Língua é Lam, sendo que em Quenya é Lambe. Corvo é Kraban, sendo Quaco em Quenya. Preto é Morn, sendo More em Quenya. Falas é praia, em Quenya falasse. Rio é inverno, em Quenya rive. Malt é ouro, em Quenya láurea. Anor é sol, em Quenya anar. Laud é pena, em Quenya
quesse. Pez é palavra. Em Quenya, quetta. E xewek é orelha. Em Quenya, hlas. Podemos perceber que muitas dessas palavras são cognatos nas duas línguas, né? O Sindarin é uma língua predominantemente fusional com alguns traços mais analíticos, no mesmo estilo que vemos em muitas línguas indo-europeias, incluindo as latinas, celtas e germânicas. Isso é diferente do Quenya, que é uma língua altamente aglutinante, no estilo das línguas urálicas. Os substantivos flexionam apenas em número, possuindo formas no singular, plural e coletivo. E diferente do Quenya, que tem vários casos gramaticais, o Sindarin não tem nenhum, sendo a função sintática de um substantivo marcada pela ordem na oração ou por preposições. O singular é um número não marcado, e o plural frequentemente é feito através de umlaut. Aran, erain. Edel, edel. Hen, hien. Tol, tul. Mul, mul. Hrau, hrui. Já o coletivo é marcado quase sempre com um sufixo ath. Feir, firiath. Gil, giliath. Thond, thonath. As palavras do Sindarin também passam por um processo de mutação da consoante inicial em alguns contextos. Quando precedidas por uma partícula que termina em vogal, as consoantes sofrem lenição como se vê na tabela aí, com a coluna à direita mostrando a forma que sofreu lenição. Vamos ver alguns exemplos usando o artigo definido singular i como catalisador da mutação. Tal, pé, idal, o pé. Bes, mulher. Ives, a mulher. Gal, vazio. Ial, o vazio. Salf, sopa. E half, a sopa. Mellon, amigo. E vellon, o amigo. Quando precedidas por uma partícula que termina em N, as consoantes sofrem a chamada mutação nasal, vista aí na tabela. Vamos ver alguns exemplos usando o artigo definido plural in como catalisador. Peth, palavras. Infeth, as palavras. Tewair, florestas. E Thewair, as florestas. Kir, navios. Inhir, os navios. Berait, torres. E Merait, as torres. Gelaith, árvores. Ingelaith, as árvores. O comportamento dos verbos do Sindarin não é conhecido em tantos detalhes quanto o dos verbos do Quenya. Em verbos básicos, o infinitivo costuma ser feito colocando-se um i ao final do radical, o que frequentemente causa a mutação da vogal ou umlaut. Na primeira pessoa do singular do presente do indicativo se coloca um in, com umlaut quando possível. A terceira pessoa do singular é geralmente só o radical sozinho, mas se ele é monossílabo a vogal se torna longa. O passado segue a mesma lógica, mas com um sufixo ou infixo nasal antes da terminação de pessoa. Existem também os chamados verbos derivados, que possuem um a no fim do radical. Eles nunca sofrem umlaut e possuem uma conjugação mais regular. Pois bem, não vou entrar em mais detalhes da gramática do Sindarin aqui porque ela não é tão bem desenvolvida assim, e acho que isso já é o bastante para ter uma noção básica de como a língua funciona. Agora aqui vai uma tentativa minha de montar a mesma frase dita em Sindarin e em Quenya. Isso foi complicado, especialmente por haver pouco vocabulário do Sindarin desenvolvido. Mas em Sindarin teríamos uma frase como Iauerep, Lina e Vidaormorn. E em Quenya a mesma frase seria Ieresia aiwe, lirua e moretaresse. E a tradução para o português é O pássaro solitário canta na floresta escura. Bom, e minha opinião final sobre essa conlang então. Em geral, eu achei a gramática mais interessante que a do Quenya, mas é uma pena que o Tolkien não tenha desenvolvido a língua tão a fundo, havendo pouco vocabulário e pouca definição mais aprofundada das regras gramaticais ou mesmo do fenômeno de mutação das consoantes. Mas também é necessário admitir que tem um erro que Tolkien cometeu com essa língua. O Quenya é uma língua aparentada ao Sindarin, e proximamente aparentada, mas as diferenças entre elas são muito grandes. Apesar de ainda ser fácil notar muitos cognatos, a gramática é muito diferente. O Quenya segue uma lógica mais urálica e o Sindarin uma mais indo-europeia, especialmente de uma língua celta. Se elas fossem línguas faladas por humanos, os homens da Terra-média, eu até entenderia que tivessem se divergido tanto, já que a separação delas ocorreu muitos séculos ou milênios atrás. Mas elas são faladas pelos elfos, criaturas que podem viver para sempre se não forem mortas por outra coisa, e que tiveram muito menos gerações de falantes entre o momento da separação e o presente. Não faz sentido, do meu ponto de vista, que essas línguas tivessem se divergido tanto assim.
É quase como se a língua que os seus tataravós falassem fosse algo completamente diferente e incompreensível para você. Assim, apesar de toda a construção da língua e seu histórico para que ela tenha chegado a essa forma seja consistente, não faz sentido se aplicada aos elfos. Faria sentido aplicada aos humanos. Por isso eu vou colocar no meu ranking o Sindarin logo abaixo do Quenya. Apesar de eu ter gostado mais dele na sua forma que do Quenya, ele fica abaixo por ser menos desenvolvido que o Quenya e por essa incongruência histórica para que ele exista dessa forma dentro do universo de Tolkien. E com isso chegamos a 14 conlangs de terceiros apresentados aqui no canal. Qual é a próxima que você gostaria de ver aqui? Se você gosta do conteúdo do meu canal, que tal me apoiar para que ele possa seguir em frente? Você pode se tornar um membro aqui pelo YouTube mesmo ou pela campanha do Apoia-se e ter alguns benefícios como agradecimento pela ajuda. Dá uma conferida. Outra forma de ajudar é fazendo uma doação espontânea por um valeu demais aqui no YouTube ou por um Pix com essa chave aí na tela. Qualquer realzinho já ajuda bastante, sabia? Você também pode apoiar de graça com seu engajamento através da sua inscrição e deixando um like e um comentário. E claro, compartilhando esse vídeo com todos os seus amigos fãs de Conlangs e das obras de Tolkien. Obrigado por ter ficado até aqui. Até mais!